seja bem-vindo à sua primeira videoaula de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e juntos tensionaremos nesse contexto de pandemia e de impossibilidade de aulas presenciais. Juntos estudaremos os principais temas da história em dois eixos. O eixo do conteúdo revisional, que continuará a partir do módulo 1, e o eixo do conteúdo inédito ou a ser aprofundado, representando respectivamente os módulos 3 e 4. A aula de hoje, ela pontua os módulos 64, 65 e 66 do módulo 3 e se intitula Neocolonialismo ou Imperialismo. Muito bem, para pensarmos um pouco sobre o contexto da época e entendermos a história das mentalidades que marcam a transição do século XIX para o século XX na sociedade europeia, faremos a leitura de um documento intitulado O Fardo do Homem Branco, escrito por Rudyard Kipling em 1898, que é muito característico da forma como o europeu entendia esse novo processo histórico que se desenhava em seu horizonte. Tomai o fardo do homem branco. Envia teus melhores filhos. Vão, condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Tomai o fardo do homem branco. Continua pacientemente. Encubra-se o terror ameaçador e veja o espetáculo do orgulho, pela sua suave e simples fala, explicando centenas de vezes, procurando outro lucro e outro ganho do trabalho. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz. Enche a boca dos famintos e proclama das doenças o cessar. E quando seu objetivo estiver próximo, o objetivo que todos procuram, que é a indolência e a loucura pagã, levando sua esperança ao chão. Tomai o fardo do homem branco, sem a mão de ferro dos reis, mas, sim, servir e limpar a história dos comuns. As portas que não deves entrar, as estradas que não deves passar. Vá, construa-as com sua vida e marque-as com a sua morte. Tomai o fardo do homem branco e colha sua antiga recompensa, a culpa que farias melhor, o ódio daqueles que você guarda, o grito dos reféns que você ouve. Devagar, em direção à luz. Porque nos trouxestes da servidão nossa amada noite no Egito. Tomai o fardo do homem branco, vós não tenteis impedir, não clamem alto pela liberdade para esconderem sua fadiga, porque tudo o que desejem ou sussurrem, porque serão levados ou farão. Os povos silenciosos e calados, seu Deus e tu medirão. Tomai o fardo do homem branco, acabaram-se seus dias de criança, o louro suave e ofertado, o louvor fácil e glorioso. Vem agora, procura sua virilidade, através de todos os anos ingratos, frios, afiados, com a sabedoria amada, o julgamento de sua nobreza. Rudyard Kipling. É um universo em franca expansão, primordialmente da atividade comercial, a buscar teorias que legitimem a sua ação futura sobre o continente africano. Vamos lembrar que, só para contextualizar, a obra de Rudyard Kipling está inserida num contexto posterior à Conferência de Berlim, o primeiro marco de ação pontual sobre o continente africano. Vamos, portanto, a partir de agora, utilizar o Prezi, que você pode acessar pelo link aqui embaixo, postado junto a essa aula, para acompanhar as discussões que, a partir de agora, eu passo a conduzir. Tudo bem? Muito bem. No contexto de passagem do século XIX para o século XX, alguns grupos expedicionários, fundando missões de origem religiosa e às vezes apenas de caráter civilizador e exploratório, invadiram o território africano, isso lá no final do século XIX. Essas missões encontraram no continente africano, primordialmente da região subsaariana da África, matéria-prima em abundância. E passaram a justificar a presença do homem europeu no continente africano a partir da mesma premissa da análise do poema, o fardo do homem branco, isto é, julgando que os europeus tinham que levar a esse povo primitivo, metade demônio, incivilizado, o próprio conceito de civilização. Esta, obviamente, era a premissa do seu argumento. Na prática, sabíamos que, em função das invenções características da segunda revolução industrial, que precisavam agora encontrar mercado consumidor, ir à África significava ampliar as suas relações comerciais, encontrar matéria-prima e abundância e também mão de obra barata. Ou seja,
os elementos básicos que configuram a um empreendimento comercial, lucro. Queridos e queridas, vamos dar continuidade à nossa aula. Para uma questão de organização, esta aula está dividida em duas partes. A primeira delas postada hoje, que vai da introdução ao conceito até a discussão sobre a segunda revolução industrial, e a segunda delas, que será postada amanhã, que refere-se ao imperialismo afroasiático. Para cada uma dessas partes, comandos de exercícios, de sistematizações, de atividades a serem realizadas também serão transmitidas para vocês. Meus queridos, entenda, falar sobre neocolonialismo, Belle Époque, é falar sobre um mundo em intensa transformação. O século XIX foi um período de intensas inovações tecnológicas na Europa. Inventos na área dos transportes, das telecomunicações, da produção de energia possibilitaram encurtar as distâncias, agilizar as notícias e criar novas indústrias. Entenda, o neocolonialismo ou o imperialismo refere-se a um processo histórico em que o interesse em obter mercados para os investimentos de capitais excedentes da Europa foi decisivo para que as potências capitalistas lançarem-se em um novo tipo de colonialismo, que teve como alvo a Ásia e principalmente a África. A disputa por territórios e domínios coloniais definiria em grande parte os rumos que o século XX tomaria, certo? Entenda, esse neocolonialismo refere-se a uma nova modalidade de colonialismo porque busca superar o primeiro empreendimento colonial voltado à África e à América, desenvolvido por parte dos europeus entre os séculos XVI e XVII. Processo de colonialismo qual nós aqui no Brasil, por exemplo, fomos tomados ou fundados. Veja, esse neocolonialismo ele quer se diferenciar do colonialismo dos séculos XVI e XVII por, primeiro, estar fundamentado na Revolução Industrial, na segunda fase da Revolução Industrial, por ter um combate à escravidão, mas com uma finalidade econômica, e por ser característico da expansão do capitalismo em toda a sua dinâmica. Imagine por alguns instantes sua vida sem o telefone celular, sem o computador pessoal ou mesmo sem a internet. Pensou? Dessa forma, talvez você consiga compreender o significado que as novas tecnologias tiveram para a sociedade dos anos 1900, quando inventos que já vinham sendo utilizados por governos e instituições começaram a fazer parte do cotidiano das pessoas e das empresas em todo o mundo. Esse período do imperialismo, do neocolonialismo, também será característico sobre a produção da Belle Époque, sobre a qual a gente vai falar na segunda aula desse tema. Agora, vamos pensar um pouco sobre a segunda revolução industrial. Pontualmente, certo? A segunda revolução industrial ela está pautada em 3 produtos característicos. Agora não mais o ferro, o carvão e a energia a vapor caracterizarão a sociedade, mas o aço, a energia elétrica e o petróleo substituirão estes bens, estes produtos e serão característicos da revolução industrial em sua segunda etapa. Entenda o seguinte. A segunda revolução industrial está marcada pelo fato de que entre os anos 1870 e 1890 a situação ou a condição de vida na Europa ela se agravou com a primeira grande crise do capitalismo, que provocou a queda generalizada dos preços dos produtos agrícolas. Repelidos da zona rural, milhões de camponeses e assalariados se dirigiram para as cidades em busca de trabalho nas fábricas e nos serviços. Entenda, na Inglaterra, na Alemanha, em outros países da Europa, o avanço da industrialização foi acompanhado nos campos pela dissolução dos regimes de terras comunais e pela mecanização das técnicas de cultivo, processo que favoreceu os grandes proprietários rurais e uma nascente burguesia agrária, com recursos suficientes para investir na modernização capitalista. Isso trouxe impactos para a sociedade europeia, como a exportação de capital e a tendência ao monopólio. Esta crise se agrava ainda pelo fato de que a Revolução Industrial exporta para outros lugares do mundo maquinarias, mas que, por exemplo, ao observarmos o gráfico das exportações inglesas de maquinaria, observaremos que estas exportações crescem e entre 1870 e 1875 chegam ao seu auge, algo próximo a 43 toneladas de maquinaria inglesa exportada para o mundo.
Entenda o impacto disso, na medida em que existem novos processos de produção, ou, gosto do termo, a racionalização dos métodos de produção, passa-se a pensar em custos menores, em tempo reduzido, a fim de produzir mais produtos e ampliar os lucros advindos desses produtos. Entenda, portanto, que falarmos sobre segunda revolução industrial é falarmos sobre o avanço da industrialização e como ele se manifesta nas cidades industriais da Europa e também do mundo. Esse gráfico exemplifica isso muito bem. Observe que, comparativamente entre América e Europa, observaremos um aumento progressivo e exponencial da quantidade de ferrovias. Veja, a ferrovia é característica da segunda revolução industrial. Isto é, deslocar em maior quantidade e em menor tempo produção e pessoas a fim de aprimorar as técnicas ou as técnicas produtivas e também as características de uma sociedade já aí no auge do capitalismo. Observe, portanto, nessa ilustração um protótipo, não é, de uma mini estrada de ferro construída aí na Inglaterra. Veja, gente, a utilização do escoamento da produção através da malha ferroviária, não é, era um grande avanço e fez com que, por exemplo, os Estados Unidos ocupassem o primeiro lugar na produção de aço já a partir dos anos 1900. Entenda, a Europa e os Estados Unidos, pontualmente aqui na América, serão os dois grandes expoentes da segunda revolução industrial. Temos aí, por exemplo, uma fotografia que ilustra o processo de construção de ferrovias nos Estados Unidos, lembrando sempre que o progresso da indústria, o progresso do capitalismo tem sempre impactos sobre a condição humana, impactos esses que discutiremos com mais afinco em nossa próxima aula. Observamos que aqui no Brasil também, olha aí uma fotografia de 1882, ilustrando a construção do Porto de Santos. O Brasil também estava em uma escalada industrializante, que obviamente não encontrava na figura de Dom Pedro II, um líder que favorecesse este processo, algo que nós já discutimos em sala, mas vamos retomar posteriormente. E vamos acompanhar agora no campo da arte, como, por exemplo, a segunda revolução industrial tem impacto sobre a forma de viver do europeu. Essa obra de Monet, A Ponte da Europa, a estação de Saint-Lazare em Paris, de 1877, ilustra uma sociedade que passa a se desenvolver ou passa a ilustrar a partir do impressionismo de Monet, aquilo que está para além da realidade, aquilo que a gente vai ser intitulado, no contexto da Belle Époque, de Art Nouveau, não é? Uma arte característica da energia, do automóvel, do progresso, da modernidade da sociedade europeia. Não é? O movimento artístico impressionista foi inaugurado por Monet em 1872. O pintor fazia parte de uma geração de artistas que utilizavam o jogo de luzes e alteravam as cores de acordo com a luminosidade presente no local que estavam retratando. Observem aí que os impressionistas romperam com a arte realista, transformando o modo como se produziam as obras. Utilizavam geralmente ambientes externos e técnicas utilizadas como pinceladas soltas e aparentes de cores fortes, sem contornos definidos. A influência do impressionismo foi profunda e duradoura. Vários movimentos artísticos posteriores dialogaram com a arte impressionista, seja adotando-a como referência ou fazendo uma crítica a ela. Dando continuidade à nossa aula de imperialismo e neocolonialismo, vamos agora abordar como, no campo da arte, as transformações ocorridas nas sociedades industrializadas entre meados do século XIX e início do século XX se manifestaram na arte e na cultura europeias. Para isso, vamos fazer a leitura de um excerto extraído da obra Parecer da Faculdade de Medicina, de Erlanger, sobre a construção da primeira linha férrea na Alemanha, que aparece aqui ao lado. O movimento rápido gera dores cerebrais, já a simples visão do veloz trem sibilante pode provocá-las. Observe que, no contexto da Belle Époque, e a Belle Époque nada mais era do que o triunfo do modo de vida burguês,
observamos que a sociedade também se transforma, as mentalidades se transformam. As pessoas achavam no início do processo industrial que, por exemplo, o deslocamento de um trem poderia ter impacto sobre a atividade cerebral, dada aos seus bruscos movimentos. Observe que a ideia das mentalidades que marcam a Europa neste período também se transforma. No contexto da aula de hoje, eu quero que você observe através desses quadros, como por exemplo o de Gustave Caillebotte, intitulado A Ponte da Europa de 1876, como já temos a presença do aço, da luz elétrica, como exemplos de adventos da Segunda Revolução Industrial que foram passando a compor a vida cotidiana da sociedade europeia. Ou ainda, a autoconfiança burguesa concretizada, o Palácio de Cristal, construído para a Exposição Internacional de 1852 em Londres. Vidro, aço em abundância como elementos característicos desse estilo de vida, o triunfo do modo burguês de viver, não é? A certeza... Ou ainda, como observamos aqui na obra Autoconfiança da Burguesia Concretizada, o Palácio de Cristal, construído para a Exposição Internacional de 1852 em Londres, como exemplo do vidro, como exemplo do aço, como elementos materiais característicos de um novo modo de ser e de viver na sociedade europeia. Temos ainda também uma imagem de dentro do Palácio de Cristal, que mostra aí a burguesia, não é, frequentando espaços produtores de cultura, de tecnologia, como características da Segunda Revolução Industrial. Ou ainda o símbolo máximo desse período, a Torre Eiffel. Esta torre, simbolizada aqui em uma fotografia que ilustra a autoconfiança burguesa, concretizada, a Torre Eiffel em Paris, construída até a metade, como um símbolo, um material edificado que ilustra uma sociedade em transformações. Observe nesta imagem como a burguesia passeia por debaixo da torre. Muito bem, ou ainda a Torre Eiffel, em Paris. Nesse período, a cultura francesa era a mais influente da Europa. As roupas elegantes e a vida nos cafés viraram moda e tornaram-se símbolo desta época de festa, de aparências e a crença no futuro, num futuro tecnológico, no futuro do aço, do petróleo, no futuro colocado pela nova fase do capitalismo. Temos ainda aí uma fotografia que ilustra a Torre Eiffel, que a sua construção foi finalizada em 1889. Temos aqui uma fotografia em que a observamos finalizada e toda repleta de iluminação. A energia elétrica é um advento da Segunda Revolução Industrial. E veja, todos esses avanços são avanços que ilustram uma nova maneira de ser, categoricamente da burguesia, mas que passa a exemplificar como o europeu vivia e de onde esse sentimento de superioridade, em muitos aspectos, se reafirmava, isto é, de uma sociedade que havia proposto grandes transformações na ordem cultural, social e também econômica. Para ter uma ideia de como a Segunda Revolução Industrial avança, a ideia da iluminação viária por energia elétrica em uma cidade alemã de 1884, como um grande advento. E, por fim, uma fotografia chamada Reflections, Night in New York, de 1896, 1897, em que você já observa uma cidade com características de metrópole. Lembra que a gente falou que uma das características da Segunda Revolução Industrial é o deslocamento migratório do campo para a cidade. A Segunda Revolução Industrial ainda traz adventos como, por exemplo, o bonde elétrico inglês, que é utilizado para o deslocamento em grande quantidade de pessoas, utilizando a energia elétrica e tendo sido construído com aço, entende? São elementos que edificam a construção da identidade europeia no contexto da Segunda Revolução Industrial. A era do capital financeiro e a expansão imperialista. Veja, as transformações que marcaram a Segunda Revolução Industrial também ocorreram no próprio funcionamento da economia capitalista. Até meados do século XIX, muitas empresas começaram a funcionar sem grandes recursos e se expandiram à medida em que seus donos reinvestiam na própria empresa parte dos lucros obtidos com a comercialização dos seus produtos. Por esta razão, pessoal, predominavam as pequenas empresas familiares. Como os recursos que alimentavam a produção eram obtidos pela dinâmica da própria indústria, esta fase é conhecida como a Era do Capitalismo Industrial. Entretanto, a partir dos anos 1870, com o avanço da Segunda Revolução Industrial,
As novas atividades econômicas, como por exemplo, empresas de extração de petróleo, usinas hidrelétricas e siderúrgicas, exigiam grandes investimentos que não podiam ser obtidos apenas com recursos individuais. As instituições bancárias assumiram um papel central neste período, financiando as produções da indústria, as produções agrícolas, as produções minerais em cada país e controlando por meio da aquisição de ações empresas de diferentes setores e atividades. Começava, portanto, a era do capitalismo financeiro. Entenda, compreender a era do capitalismo, a passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, é também compreender como surgirão novas modalidades de organização empresarial. Neste sentido, vamos discutir a concentração de capital nos Estados Unidos. Veja que aquilo que está em vermelho no mapa representam trusts americanos por setor de atuação. Por exemplo, a indústria têxtil, a indústria de vidro, a indústria de alimentação, de metal não ferroso, livro e papel, ferro e aço e a indústria química. Entenda, pessoal, a partir da segunda revolução industrial, um processo profundo de concentração de capital alterou o perfil das empresas nas principais economias do mundo industrializado. E como apontado no gráfico no início desta aula, essa mudança foi um dos resultados da primeira grande crise do capitalismo, iniciada em 1873. Em um contexto de grandes dificuldades, pequenas empresas foram eliminadas, enquanto as mais fortes criaram formas de associação visando conter a concorrência e ampliar os lucros. Vamos agora compreender ou relembrar quais são os três modelos de organização imperial. Você vai cortar essa parte, tá? Vamos ver agora quais são os três modelos de organização empresarial que passam a vigorar a partir deste período. E aí, gostando da nossa aula? Espero que sim. A fim de nos organizarmos para a semana de 23 a 27 de março, as aulas sobre os temas 66, 65 e 64 do módulo 3 estão divididas em duas aulas, ou em duas partes. Esta é a primeira que discute a influência da segunda revolução industrial no processo do imperialismo, do neocolonialismo, e que traz como consequência a Belle Époque, e a segunda que vai discutir pontualmente a atuação do europeu desse novo processo colonial no continente africano e no continente asiático, que é a parte 2, a ser postada amanhã. E também encerraremos essa aula com o apontamento de alguns exercícios na plataforma Google Forms, que serão indicados no link aqui embaixo e também da Blackboard, para ser respondido por você ainda hoje e para que eu faça a correção. Vamos lá então? Muito bem, espero que você tenha aproveitado esse nosso primeiro contato, mesmo que à distância, dadas as condições sobre as quais vivemos atualmente. Não se esqueça de participar do chat, dos fóruns, de todas as atividades propostas por essa dinâmica de aula. E eu espero você para amanhã discutirmos a atuação imperialista nos continentes africano e asiático, e aí pensar sobre os encaminhamentos que levarão à Primeira Grande Guerra Mundial. Tudo bem? Aguardo você, um forte abraço, até a próxima aula.